É porque assim, Então, você está falando 7% do PIB da Rússia está indo para defesa. nesse caso não é defesa, mas de fato Sim, tá, ataque, assim, mas sim. área militar, de Área fato. militar. Sim. O que significa, na prática, tirar dinheiro de coisas que, tipo, educação, igual você mencionou aí. Mas o Putin não é. Eu suponho que ele não é estúpido a ponto de não perceber o problema que ele está criando para o futuro. Ele deve perceber. Ou a cúpula, ou a galera dali consegue entender que eles estão criando um problema para o futuro. Então eles estão fazendo um cálculo que. Essa aposta que eles estão fazendo, se eles tiverem sucesso, meio que é irrelevante, assim, torna irrelevante o problema que vem depois. Olha, o poder está muito concentrado no Putin. O chanceler da Rússia não sabia da decisão do Putin de invadir a Ucrânia em 2022. Ele foi informado. Ou seja, tem aí uma situação um pouco diferente de outros países. Eu acompanho o Lavrov, o chanceler da Rússia, há muitos anos, porque eu trabalhei com países BRICS e isso me deu algum acesso à máquina russa. Eu tive diplomatas russos que eu conheço há uma década que uma semana antes da invasão me olharam e falaram, cara, te garanto, a gente não vai invadir. Puta merda. Entendeu? Então, assim, ou os caras estão mentindo na minha cara. Só que assim... Ou o Putin é maluco mesmo. Por que vai fazer isso? Porque uma semana depois eu escrevi pro cara, falei, como é assim? E aí o cara falou, olha, realmente mudou o cálculo e tal. Não acho que, assim, O que você achou da entrevista do Putin lá pro americano, cara? Então, é interessante que cada um tem aí seus interesses. O Tucker Carlson é trumpista. Sim. E tem aí ele não está interessado no assunto da Rússia mesmo. Ele quer utilizar a entrevista com o Vladimir Putin para enviar uma mensagem ao eleitorado que os Estados Unidos estão indo mal, que a Rússia não respeita o presidente dos Estados Unidos, etc. Então, ele tem uma agenda política interna, inclusive ele pode ser o vice do Trump. E aí a gente entra numa discussão, porque assim, o Putin com certeza não entrou ali para ajudar o Trump ou o Tucker, né? Não. Ele tem um objetivo com isso também. Inclusive o Putin não está sendo entrevistado por nenhum dos meios principais ocidentais. E um cara relevante nos Estados Unidos viajar até Moscou, fazer essa entrevista. E o Putin meio que tratou o Tucker Carlson mal, entendeu? Meio que... Então, ele internamente pode falar, olha esse cara aqui, fazendo essas perguntas bestas. Ele reclamou depois das perguntas simplistas e fáceis. Por quê? O Tucker Carlson não quis mesmo entrevistar o Vladimir Putin. Ele quis buscar formas de enfraquecer o Biden. Né? Que eu diria, ele ou o J.D. Vance, que é um senador de Ohio, e um autor muito interessante, um cara que também esteve em Munique. Os dois estão aí tentando se apresentar como possíveis candidatos a vice do Trump, que será o principal candidato nas eleições presidenciais em novembro. Mas eu acho que o Vladimir Putin, acima de tudo, sabe, ou na cabeça dele, o legado das lideranças russas, que, vamos combinar, a Rússia tem uma lógica imperial. A esquerda brasileira, às vezes, diz, não, a Rússia não existe imperialismo russo, porque parte da esquerda brasileira é tão anti-americana que só há imperialismo ocidental. Então, que obviamente é uma leitura muito seletiva da história, porque imperialismo é muito mais antigo do que o Ocidente. Ou seja, tinha muitos impérios antes do Ocidente. Tem os caras que nem sabem direito o que eles estão falando. A história ocidental é muito pequena. Se você olha... tem uma história pré-ocidental fascinante. Né? E aí, claro, é cheio de império. Né? E no outro dia foi interessante porque o Vladimir Putin, nessa entrevista do Tucker Carlson, ele disse, olha, ele justificou a ambição russa de retomar, de controlar a Ucrânia, dizendo que aquilo já no passado fez parte da Rússia. Então, o ex-presidente da Mongólia postou um mapa e disse, isso aqui tudo foi Mongólia no século XV. Vamos receber tudo de volta. Porque, obviamente... É um argumento de merda, né? Porque... Né, eu sempre digo assim, a família da minha mãe
vem de uma região chamada Alsácia, que antigamente era Alemanha, hoje é França. Então perderam tudo. A família do meu pai vem o que antigamente era Alemanha, hoje é Polônia. Perderam tudo. E tiveram que abandonar suas terras em função das derrotas militares alemãs e chegaram no que hoje é a Alemanha sem nada. Então, o meu pior pesadelo de qualquer pessoa de descendência alemã é um dia um político alemão chegar e falar assim, Alsácia e Prússia, vamos retomar esses territórios para reestabelecer a glória antiga alemã. Isso é um terrível, porque daí vai ter uma guerra sem todo mundo um monte de coisa, tem né? algum território, aí a Bolívia vai querer o Acre de volta. Enfim, aí você tem uma terceira guerra mundial permanente, porque tem muitos territórios que hoje são do fulano, mas tem 3 outros países querendo aquela terra de volta, né? A Polônia, algum tempo atrás, nem sequer existia, porque a metade era da Alemanha, a outra metade da Rússia. Então, na leitura do Vladimir Putin, ele quer entrar na história como o líder que vingou, que reverteu essa grande derrota geopolítica da União Soviética no início dos anos 90. E que sabe que o principal legado de lideranças russas é quanto território eles conseguiram agregar. E isso é um pensamento imperial clássico, né? Porque não há uma fronteira clara. O problema de qualquer império é que, diferentemente de um Estado-nação, nunca há clareza sobre onde está a fronteira. Porque se você sempre quer agregar mais território, então a Ucrânia pode ser, então, por que não metade da Polônia? Ou seja, não está claro, e o Putin, o que assusta muito os vizinhos, fala sempre do mundo russo, Ruski Mir. Ou seja, isso é um termo que inclui todas as pessoas que se consideram russos e que falam russo. Só que tem um monte de russo nos Bálticos. Então, os governos dos países bálticos estão tipo... Com essa justificativa, a Rússia pode invadir vários outros países, né? Então, isso é muito complicado, porque, por exemplo, em Alsácia, tem muita gente falando alemão, só que eles são franceses, porque a Alemanha aceitou, né, que aquilo não faz mais parte da Alemanha. Eu espero que nunca mais queira ocupar esse território novamente. Então, eu acho que o cálculo do Putin não é o estado da economia a curto prazo. Ele pensa mais de longo prazo.